Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo em mais um Primitivo Cast. Hoje é dia 30 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para quem estiver com a gente ao vivo aqui na live. Bom dia ou boa tarde para quem for ouvir posteriormente nossos canais de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music. Lembrando que estamos ao vivo agora no Facebook, na Twitch, no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. Se vocês estiverem em algum desses canais e quiserem compartilhar com alguns amigos, familiar ou conhecido e gostar do conteúdo, fiquem à vontade. Hoje nosso convidado, aquele convidado especial, né? Convidado da semana. Seja muito bem-vindo, Alexandre Martins, meu amigo. Como você está? Olá, Felipe. Obrigado pelo convite, estou bem, você? O ano está passando tão depressa, né? Que você já achou que Nossa, que já tinha virado setembro. Eu já ia falar dia 30 de outubro. Não, é setembro ainda. Calma, segura aqui. Exatamente, esse ano está voando, né? Mas obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, né? Compartilhar aí um pouco da minha história, contar um pouquinho, né? E de repente isso aí pode inspirar alguém, pode levar uma informação a alguém. Esse é o nosso objetivo, inspirar pessoas, trazer profissionais renomados, profissionais que têm uma carreira sólida e especiais. Fala um pouco, Alexandre, quem é o Alexandre Martins? Vou deixar para você falar um pouco sobre você. E depois já fica aquela pergunta, qual é o primitivo do Ale? Não, legal. Então, o Alexandre Martins, hoje eu estou atualmente, né, como executivo de contas na MD2 Consultoria, com foco em contas estratégicas, atendendo clientes no Rio de Janeiro e São Paulo, especificamente no Rio de Janeiro, pela proximidade, né? Eu moro em Juiz de Fora, então a gente tem muita proximidade pelo Rio. Mas a minha jornada, né, o meu Primitivo Cast, ele começou quando... Atualmente, né, pegando aí um cenário, atualmente o Alexandre Martins casado com a Cristiane, pai de 3 filhos, tá? Do Iago, da Luara e do Ian, eu remoto o meu início lá na minha mãe, quando veio de uma cidade muito pequena, da roça, né? Nós estamos falando aí de 80, 90 anos atrás, e ela começou a sua jornada trabalhando em casa de família, tinha um salão, e dali ela começou a trabalhar no salão, montou o salão dela. Então, ela já veio com uma veia empreendedora, uma veia de conhecimento, de buscar, de ler bastante, de estar sempre inteirada, sempre estudando. E meu pai, não diferente também, veio de uma cidade pequena, mas ele tinha mais vocação para o comércio, e ali trabalhando, montou uma loja de móveis, cresceu, diminuiu, cresceu de novo, quebrou, mas sempre trabalhando, né, na área de comércio, era um vendedor nato. Sempre nessa veia empreendedora, né? Que legal. Isso, e sempre assim... trabalhou com vendas, vendia até avião caindo, né? Conhecia todo mundo, andava, tratava todo mundo pelo apelido. Então, eu acho que eu trouxe um pouquinho desses dois perfis, né? Então, assim, no meu início da minha jornada de trabalho, eu comecei com 14 anos, muito cedo, trabalhando num escritório jurídico ali. Na época tinha uma profissão de office boy que fazia tudo, né? Principalmente as questões de banco, você tirava xerox, você colocava coisa no correio, não tinha nada online, não tinha nada que você resolvia num celular, né? E logo depois eu fui para o sindicato rural, onde eu também fazia essa função, mas eu fazia rápido e queria aprender, né, outras coisas, contabilidade, aprender sobre administração. Comecei a mexer com carteira de trabalho, com rescisão contratual, e ali eu fui adquirindo bastante conhecimento, e logo depois comecei a trabalhar numa locadora de vídeo, onde eu já estava fazendo curso técnico de tecnologia, na época chamava processamento de dados, né, para ver como que isso é antigo, né? Hoje é ciência da computação, engenharia de dados, antes era processamento de dados. E aí, lá eu comecei a assumir uma gestão dessa locadora via TI, né? Por software. Então, foi uma das primeiras locadoras da região a comprar e instalar um programa de gestão, porque antigamente era tudo na ficha, anotava, e ali a gente foi. E logo... eu me casei muito cedo, em 1994, né, fazer filosofia na UFJF, minha esposa pedagogia, e acabou que a gente casou. Minha esposa estava grávida, e aí nós casamos. Foi onde começaram
as coisas iam ficar mais apertadas, né? Então, eu fui obrigado a largar a faculdade, me dedicar mais ao trabalho e comecei a trabalhar mais. E nisso eu trabalhava na Secretaria da Fazenda Administrativa de Minas Gerais, pela manhã na área de informática, era um período que isso estava crescendo, trabalhava nessa locadora de tarde à noite, e à noite eu trabalhava no Banco do Brasil com compensação de cheque, de documentos, e às vezes eu sentia até 3, 4, 5 horas da manhã, já tomava banho, tomava café e emendava de novo no outro dia, né? Nossa, você teve uma rotina assim, inicial bem, vamos dizer, frenética, né? Porque bem intensa. Você se jogava, ia fazer bastante coisas manuais, né? Processos manuais ali, e desde a office boy, locadora, até no banco, né? Fazer compensação ali, processos manuais. Hoje, quando a gente fala disso, é muito estranho, porque outro dia eu fui explicar para o meu filho o que era inflação na época do Sarney, ele não conseguia entender, né? Então, assim, como explica um processo de locadora se eles nem imaginavam o que era um videocassete, né? Eles já nasceram em outra era, então é difícil a gente retroagir. É que você, por exemplo, foi dar o exemplo da locadora, né? Como é que você explicaria para uma geração que está iniciando agora, pessoas que nasceram depois dos anos 2000, que já tem 24 anos, que está iniciando no mercado de trabalho agora, como é que você explicaria um processo de locadora? Porque o pessoal só conhece Netflix, né? Não conhece locadora. O processo hoje é até difícil de explicar, de você saber que a pessoa tinha que se deslocar até lá, olhar os filmes numa prateleira, né, pela capinha do filme, pela sinopse, escolher um filme, entregar para uma pessoa que pegava aquele filme, anotava numa fichinha, né, recebia, você levava para casa para assistir, né, e depois tinha que rebobinar a fita para entregar rebobinado. Senão tinha multa. Não pagava multa, exatamente. Então, assim, você tem que usar de uma forma lúdica. É muita loucura. Entendeu? E assim, como que você explica para ele que um videocassete custava $500, existia o consórcio de videocassete, que era caro para você adquirir. Então, hoje eles já nasceram digitais, né? Eles já nasceram no stream, eles já nasceram ali olhando e vendo e clicando e assistindo a hora que quer, o que quer. Aí já mudou, antigamente era filme, agora você está falando de série, você está falando de episódio, né? Coisa de 30, 40 minutos, ninguém tem mais tempo de ver um filme de 2 horas, 2 horas e meia. Né? Então, realmente mudou muito, tá? Mas, igual você falou, foi tudo sempre muito intenso, né? Então, assim, a partir desse momento, isso aí me deixou um pouco sem tempo, né? E trabalhando muito. Aí um dia, lendo no jornal, eu vi lá um anúncio de vaga de emprego, eu falei, eu vou me inscrever. Mandei o currículo e me chamaram. E o que estava falando no anúncio, você lembra? Estava falando que precisava, uma empresa em expansão, estava precisando de uma pessoa que conseguisse atender tecnicamente os clientes dentro de uma rede bancária e tal. Eu mandei o currículo e fui para a entrevista e passei. Era uma empresa que tinha ganho uma licitação para atender mais de 90 agências da Caixa Econômica entre Juiz de Fora e região, na Zona da Mata, e eles faziam a formatação das máquinas e colocavam as máquinas dentro do padrão para as pessoas trabalharem, e também aqueles cash machine, que hoje são os bancos 24 horas, né? Então, eu atendia tudo isso. E, rapidamente, eu aprendi a fazer o serviço e, quando chegava na máquina, instalava, aí o gerente ligava de novo, mas a máquina está lenta do mesmo jeito. Então, eu comecei a observar que era falta de memória, falta de HD, e ali eu comecei a incluir isso no serviço e trocar essas peças, e a empresa começou a faturar muito mais do que ela faturava só prestando serviço. Então, isso aí trouxe um crescimento legal, a equipe cresceu bastante, mas eu sou movido a desafios, bem agitado, e um amigo meu montou uma casa de entretenimento, uma casa de show, e eu fui implantar um software para ele gerenciar, né? Não só ingresso, mas também estoque e tal, e eu acabei ficando lá e virando gerente dessa casa de show. E foi uma loucura, foi 1 ano e meio trabalhando, virando noites atrás de noite, show de todos esses cantores. Era uma casa temática com foco em forró, tá? Então a gente fez Dominguinhos, fizemos a Elba, todos esses grandes cantores aí
da música popular brasileira, principalmente aí do forró, e nisso, né, casa de show, cidade pequena, não funciona por muito tempo. Eu acabei indo trabalhar numa outra empresa desse meu amigo, que atendia o Brasil inteiro para a área de vendas para material diagnóstico por imagem. Quando fala endoscopia, ultrassonografia, ressonância, isso aí lá em 2009, não, 2006, 2002, né? Mais ou menos, nem era 2006. Então, eu assumi lá a parte de vendas, assumi a gestão comercial, fui crescendo, e a empresa aí rapidamente estava com mais de 20 funcionários, atendendo o Brasil inteiro, era na época do 0800, né? Então, a gente vendia bastante. E nisso eu fui até 2012, onde eu tive mais uma inquietude, falei, não, eu preciso montar a minha empresa. Você sempre fica assim, né, numa situação onde você tem que se movimentar, tem que se mexer, Sim. Tem que criar algo novo, até mesmo porque, vamos lá, você está inserido no universo de tecnologia. Apesar que você fez filosofia, né? Depois eu quero entender da filosofia, como é que você chegou na tecnologia, né? Você trabalhava lá com vendas ali, teve o veio empreendedor da família, né? Igual você falou no início, mas você fez filosofia, queria ir mais na parte de humanas. Como é que você caiu na tecnologia? Como é que você veio parar na Exatas? Então, aí foi, na verdade, eu já tinha feito o curso técnico, né, de informática, né, então eu tinha aprendido aquelas linguagens lá do passado, COBOL, Fortran, BASIC, né, que hoje nem se fala muito nisso mais, né, mas aí eu comecei a permear ali a gestão, né, de locadoras, tecnologia. Depois entrei nessa empresa, comecei a entender vender peças junto com o serviço, e depois eu fui para essa outra empresa da área médica, só na área comercial, mas sempre olhando para a tecnologia. Eu era muito inquieto, então eu queria olhar as métricas, né, quantas ligações recebia, quanto fazia. Naquela época não tinha CTI, que hoje você liga, identifica, já fala. Naquela época ligar com o celular é um absurdo, né? E a gente falava muito com o médico, aí a gente tive que aprender um pouco de VoIP, de procurar empresas para trazer VoIP, baratear a ligação, entrar. Então, assim, a filosofia eu fui obrigado a abandonar. Nada acontece por acaso, né? Eu abandonei em função do casamento, né? Casei com 22 anos, muito cedo, então abandonei nos primeiros períodos de filosofia, e como eu tinha essa veia mais comercial, de negociar, de gostar disso, eu fui seguindo até quando deu para eu fazer, né? Eu formei em administração e depois fiz MBA em negócios e empreendedorismo aqui na UFJF, né? Então, a carreira sempre fez isso, mas esse processo aí, dentro desse espaço aí do que estou te falando, né, de fazer administração, voltar e ir para humanas, porque a administração ela também tem bastante de humanas, né? Você lida com liderança, com pessoas o tempo todo. E nisso, em 2012, eu montei a minha própria empresa com mais 2 sócios, tá? A gente tinha aí algumas soluções tecnológicas, RP para gestão, né? A gente tinha também CRM olhando para esse lado comercial de atendimento, né? E também BI e telecom, ou seja, a gente estava começando ali a criar o CTI, juntando o VoIP com o CRM e dando um resultado ali de personalização para os atendimentos das empresas, tá? E nisso a gente seguiu aí por um tempo. Em teoria, você entregou, né, ali com as tecnologias que você tinha na mão no Brasil, o que Salesforce estava entregando nos Estados Unidos. Exatamente. Aqui hoje Salesforce domina o mundo, né? Dadas devidas proporções, né? Mas era isso, a gente tinha ali uma tecnologia de garagem caseira, né? Enquanto a Salesforce tem milhões de programadores, mas era mais ou menos isso, tá? Sim. E nisso a gente foi e acabou tendo uma cisão societária, né? Um sócio, ele não tinha uma ética empresarial condizente com a minha e do meu outro sócio, e a gente acabou fazendo uma cisão, e ele levou, assim, basicamente 80% dos funcionários, prometendo ali sociedade com eles, e a gente ficou num período ruim. Então, assim, aqui é um processo difícil, dolorido, né? Porque ser empresário no Brasil, a gente quebrou umas 20 vezes. Eu deitava pobre, levantava rico, porque sonhava com um produto, com alguma coisa que ia dar certo. Isso foi o dia a dia, mas a gente sabia mais ou menos onde a gente queria chegar. E atendendo um cliente nosso, ele fazia muita cotação
né, dentro de um marketplace da área de saúde, um dos maiores da América Latina, caía, né, com um volume grande de hospitais de um lado e distribuidores de outro. Ele estava ali respondendo as cotações manualmente, com mais de 8 pessoas já ali trabalhando e respondendo, e nós resolvemos criar um middleware que integrasse, né, entre o RP dele e essa plataforma, consumindo ali um web service e respondendo automaticamente. E nisso nós começamos a crescer bastante. Tá? Ali eu acho que foi uma virada de chave, onde acabou ocasionando um processo de M&A com essa multinacional. Eles acabaram fazendo uma oferta de aquisição em 2019 para a gente, depois fizeram uma aquisição das cotas remanescentes em 2021, onde eu saí da empresa, tá? E fui para a MD2, né? E eu entrei na MD2 como diretor de aliança para pavimentar a distribuição do MD2 Quality Management no Brasil através de distribuidores e canais diretos. E a MD2 hoje, com uma liderança em governança de dados, né? Com esse produto aí de gestão da conformidade, gestão da qualidade, melhoria contínua, eu fui nesse novo desafio, mais uma vez mudando radicalmente, né? Saindo de um produto, de um commodity que entrega, né? Mas indo pavimentar com esse mesmo objetivo. E no ano passado eu assumi como executivo de contas estratégicas, atendendo clientes, né? Clientes relevantes do Rio e São Paulo, principalmente do Rio, pela proximidade, né? E assim, legal, você sabe, e as pessoas que estão nesse universo sabem que vendas grandes, vendas consultivas, elas precisam de acompanhamento, elas precisam de executivo aí na conta, né? O modelo executivo, o modelo consultivo é muito diferente. Ele envolve relacionamento, envolve conquista, envolve você conquistar os embaixadores dentro do cliente e também se posicionar como autoridade, tá? Aí eu coloco aqui também mais uma pimentinha. Além disso tudo, eu ainda sou instrutor de mergulho, tenho uma empresa de treinamento e curso de mergulhos, desde o básico até o avançado, olhando também para viagens internacionais e turismo, tá? Então, deixa eu te perguntar, Juiz de Fora tem mar? Para os cariocas, a gente... Mineiro não tem mar. Ô, Felipe, Juiz de Fora é a única cidade de Minas que tem mar, né, cara? A gente está muito próximo do Rio, então acaba que, assim, a gente aqui não tem mar, mas a gente está sempre ali na região dos lagos, a gente está falando de 250 quilômetros, o Rio tem 160 quilômetros daqui, Angra dos Reis, 280, 300 quilômetros. Então, a gente está sempre nessas regiões. A gente faz os treinamentos aqui, a primeira fase em piscina, e na segunda fase a gente vai para o mar com as pessoas, entendeu? Não, é que você falou, né? Eu não podia perder a piada, porque a praia de Mineiro é Rio e Espírito Santo. Todo mundo pergunta, mas Juiz de Fora tem mar? Não, mas é a única cidade mineira que com 3 avenidas eu estou no mar, né? Eu pego aqui e chego no Rio rapidamente. Mas então é isso. E assim, dentro disso aí eu ainda dedico um pouco a algumas obras fraternas, olhando para a ONG. A gente tem uma ONG aqui que eu apoio, que chama Entre Irmãos, aqui de Juiz de Fora, que tem um foco profissionalizante, olhando para pessoas carentes, porque hoje tem muito assistencialismo, mas como você prover, como você ensinar uma profissão para a pessoa para que ela não dependa do assistencialismo, tá? Então o grande foco é esse. E atualmente desenvolver um projeto de inclusão digital para jovens carentes, com foco na inserção desses jovens na sociedade, porque você pega um jovem que não tem um computador, então como gerar oportunidades para esses jovens, para eles baterem na porta de uma empresa e falar, olha, eu tenho um currículo, né? A gente tem aí, de um lado, um apagão de mão de obra tecnológica, e do outro, jovens que não têm acesso à tecnologia para aprender e poder se profissionalizarem, tá? Então, isso é um resumo aí, rapidamente, aí do... O site é entreirmãos.org? O site da ONG o site é entreirmãos.org. Isso aí. Então, esse daqui... Então, achei o certo. Então, esse daqui mesmo. Quem puder entrar no isso site... no Instagram também. Conhecer mais e investir, né? Recursos para a ONG. Isso. Fica aí o apelo para quem estiver ouvindo poder apoiar aí o trabalho da ONG.
Isso, lá tem um projeto de apadrinhamento, né? Você pode apadrinhar uma pessoa, então é muito legal, você não precisa se envolver, né? Você apadrinha ela, bancando a mensalidade dela por mês para um jovem estudar, e dali a gente tem também alguns convênios aí com empresas que depois esse jovem segue aí para a área de, Legal. né, de estágio, né, trainee, e assim por diante. Tá? Bom, muito bom. Você, o Martins, como diretor, né, de canais, aí agora executivo de conta de canais e alianças estratégicas, qual é o papel ou os principais critérios que você utiliza para identificar uma parceria estratégica? O que precisa de ter para você falar, não, esse tem que ser meu parceiro, essa pessoa, ou esse grupo? Como é que funciona? A seleção de um parceiro, ela passa por alguns critérios, principalmente assim, a gente está na mesma atuação, né? O parceiro, por exemplo, quando a gente fala de uma solução voltada para GRC, voltada para compliance, voltada para adequação, esse parceiro ele tem que estar dentro dessa vertical de conhecimento, né? Porque senão, se você abre um parceiro que aquela solução não faz parte do core business dele, não vai para frente a parceria. Então, assim, primeira coisa existe uma afinidade, existe ali uma identificação de negócios entre o parceiro e o fabricante? Se existe, aí você vai conseguir evoluir, porque a parceria ela tem que ser ganha-ganha, os dois lados têm que ganhar. Se só o parceiro ganhar, a indústria não consegue sobreviver. Se só a indústria ganhar, o parceiro não consegue sobreviver. Então, exatamente, a ideia é você identificar um perfil, né, que o core business dele tem a ver com o produto ou a solução que você oferece. Aí você consegue avançar rapidamente. Tá? E a MD2, como uma consultoria de serviços, né, quais tipos de parceiros ela busca ou procura? Então, olha só, a MD2 ela é uma empresa aí com mais de 25 anos, tá, de mercado, e ela vem aí nessa área de liderança em governança de dados de forma abrangente, né? Quando a gente fala de liderança, hoje de governança de dados, a gente tem que falar de forma abrangente. Não tem como falar de governança sem falar em segurança e privacidade de dados, que são subdomínios da governança. Tá? Exatamente. Então, esses são elementos aí primordiais para as empresas. E agora ainda para quem precisa utilizar IA. Né? Não existe IA generativa se não tiver dados de qualidade. Né? Se você não se preocupar com a segurança, com a privacidade e com a gestão e governança dos dados, a IA generativa não serve. Então, a MD2 ela vem aí até 2019 aí, trabalhando na área de serviços, né? Parceira Gold da IBM, Databricks e também Breakwater, tá? E ela vem nessa área de consultoria e desenvolve o MD2 Quality Management. Então, ela tem ali uma passagem, né, de empresas prestadoras de serviço para uma fabricante, e hoje ela tem vários produtos, como o MD2 Quality Management, olhando para a parte de gestão, para a parte de GRC, de melhoria contínua, de adequação à privacidade de dados, e tem agora o Interactive Intelligence, que é uma solução de inteligência artificial, né, voltada para as empresas, porque o ChatGPT explodiu a inteligência artificial no mundo inteiro. Né? Mas como eu utilizo... Hoje é muito fácil interagir em linguagem natural com uma inteligência artificial. Mas como que eu uso o meu dado da minha empresa para a inteligência artificial? Porque quando a gente está interagindo, a gente está usando o dado público, né? O dado que os modelos foram treinados. Agora, como que eu utilizo a inteligência artificial aproveitando esses modelos, olhando para dentro da minha empresa com os meus dados, sem expor esses dados publicamente? Então, a gente desenvolveu essa solução, né, que as empresas conseguem interagir por meio de linguagem natural com os seus dados, olhando ali para um caso de uso bem específico, né? Porque a inteligência artificial ela tem que ter um caso de uso específico, né? Ela tem que estar ali ou na área de atendimento do cliente ou numa área operacional onde você consiga reduzir o volume de operações, ou também no dia a dia ajudando ali, igual hoje as pessoas utilizam como um copiloto, tá? Então, a MD2 com essa vanguarda, né,
de governança de dados, ela acabou saindo na frente com inteligência artificial, uma vez que para você ter inteligência artificial, você precisa ter governança de dados. Então, a sua inteligência artificial é tão boa quanto a qualidade dos seus dados, tá? Então, eu acho que esse aí é um fator importante, né? E, assim, com esse portfólio amplo de serviços e produtos, a gente acaba levando bastante conhecimento e bastante oportunidade para os nossos parceiros. Tá? Então, assim, quando a gente olha o propósito da MD2, que é transformar positivamente a realidade dos nossos clientes e parceiros por meio de uma gestão eficiente de dados, né? Isso aí mostra que a gente se preocupa com os negócios do parceiro e os negócios do nosso cliente. E aqui a gente também aplica e explora múltiplas inteligências, não só com IA generativa, mas com IA clássica. Tá? Então, eu acho interessante isso na MD2, que ela é uma empresa que, apesar de olhar para serviços e produtos, ela está sempre preocupada no avanço constante dos negócios dos nossos parceiros e clientes. Tá? E como que equilibra a inovação com essa necessidade de garantir a conformidade e a privacidade? Então, a inovação, né, ela vem sempre na frente. Né? As pessoas precisam inovar, as pessoas precisam vender. A gente estava conversando, né, e assim, quando a gente fala de comercial ele quebra todas as regras da empresa, que ele quer vender, ele abaixa preço, e aí começa. Então, quando você fala de inovação, você tem que ter uma equipe que acompanhe essa inovação. Mas hoje, quando a gente fala de inovação na área de dados, a gente precisa olhar para a governança desses dados, né? Eu preciso integrar, eu preciso descobrir, eu preciso classificar e eu preciso qualificar esses dados, né? A partir desse momento, eu tenho ali uma governança. E quando eu parto para a área de utilização desses dados, eu preciso ter a segurança desses dados. Onde esses dados estão, quem tem acesso, quem pode acessar, ok. O meu dado é estruturado ou não estruturado, ele está em movimento, arquivado ou em repouso. Esses dados estão criptografados ou não? Né? Então, como que eu tenho a segurança que esses dados não vão ser expostos? E a privacidade, ela vem para garantir que tudo isso que eu estou falando está mapeado através de processos nos quais eu tenho ali uma finalidade, uma base legal que ampara isso aí no Brasil, por exemplo, a LGPD, e uma vigência desse dado. Então, eu vou fazer um tratamento do dado, eu tenho que ter finalidade, base legal e vigência para esse dado. Aí, a partir disso, a gente está falando de ética de dados, né? O que as empresas hoje estão se preocupando, principalmente as maiores, porque nada pior do que ter o seu nome, a sua marca relacionado a um vazamento de dados. Ou ao vazamento ou algum serviço de lavagem de dinheiro, qualquer coisa espúria aí do mercado. Sim, porque a inteligência artificial, né, Felipe, ela é uma ferramenta, assim como outras, e, cara, ela está sendo usada muito rapidamente pelos hackers de forma maliciosa. É igual o celular. O celular, ele é um bem que todo mundo usa para fazer ligação, tirar foto. Um celular na mão de uma pessoa ruim, querendo fazer maldade, ela também tem a câmera ali, também vai fazer a ligação, também vai fazer as maldades com a tecnologia do celular. Vai banir o celular? Não pode, né? Em tecnologia, a gente fala muito de framework, né? Mas eu costumo fazer uma analogia que qualquer tecnologia é igual uma ferramenta, né? Igual um martelo. Então, o martelo, você prega um prego, você põe um quadro na parede, você pode quebrar um vidro, né? Você pode agredir uma pessoa, mas na mão de um artista ele faz uma obra de arte. Então, a ferramenta, ela depende do propósito de quem está usando. Né? Então, é assim com o celular, é assim com a IA, é assim quando você descobre um medicamento que automaticamente, se você usar de forma equivocada, vira uma droga, e assim vai sucessivamente. Você tem ali, né, esse antagonismo do bom e do ruim, do mal e do bem, o tempo todo trabalhando aí. Né? É uma dicotomia que o ser humano ele precisa aprender a viver até que a gente siga numa sociedade mais igualitária, né, em termos de ações e atitude, cara. Aí nesse contexto, né, de governança e conformidade com a LGPD, que é uma lei
você também, como é que vocês se atualizam para as novas leis, para as legislações, para a LGPD ou para outro tipo de, de legislação que venha a inferir nos dados ou no processo dessa governança? Legal. A MD2 atua com clientes de várias verticais, de vários tamanhos, principalmente aí nos clientes que possivelmente configuram entre os top 10 mais aí de cada vertical, tá? Então, quando a gente fala de pressão regulatória, a gente fala de uma pressão regulatória mundial, puxado muito pela GDPR. Aí você tem lei nos Estados Unidos, você tem no Canadá, você tem em alguns países da América Latina, no Brasil, a LGPD, mas não se limitando a isso, a gente tem o Bacen, a gente tem a ANS, a gente tem a Anatel. Então, você tem as leis regulamentares de cada setor, né? Então, a gente atua, por exemplo, no setor bancário, ele tem muita lei, setor de seguradora tem muita lei, no setor médico tem muita lei. Então, a MD2 ela também é uma empresa no qual ela estimula muito o conhecimento, ela estimula muito o estudo, ela estimula muito o aprendizado e, principalmente, a certificação, tá? Então, você precisa estar numa constante atualização referente a isso, porque, por exemplo, a LGPD, né, falando aqui do Brasil, a NPD, constantemente, ela solta algumas modificações, né, que você precisa acompanhar. Se você tem uma solução que é para gestão e conformidade de adequação, você tem que adequar essa solução a isso, tá? Então, assim, nada hoje não existe. Antigamente, né? O sonho da minha mãe é que eu formasse e comprasse uma casa, né? Que era o sonho de todo pai e toda mãe. Hoje não dá mais para você formar, né? É lifelong learning. Então, você não para, você tem que estudar o tempo todo, você tem que se atualizar. E isso aí é muito da pessoa. Eu gosto de ler bastante, eu gosto de me atualizar, fazer curso, e a MD2 incentiva muito isso. Então, a gente tem aí diretores, né? O Márcio como diretor de inovação, que está sempre provocando, sempre trazendo novidades e também trazendo aí algumas informações a mais, e eu acho que as pessoas também, por exemplo, se eu tenho um tema que eu preciso, né, que eu falei de venda consultiva, eu quero vender para o Felipe e para Primitivo Cash. O que ele faz? Qual que é a indústria que a Primitivo ela permeia, né? Quais são as características dessa indústria, quais são as dores? A gente precisa estudar. Eu preciso chegar no cliente e a hora que eu tenho com o cliente, eu não posso gastar com perguntas óbvias que eu conseguiria na internet. Né? Eu preciso chegar ali já com uma bagagem de conhecimento, eu já preciso já entender do cliente. E a MD2 tem muito disso. Quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente já estudou o cliente, a gente leva ali bastante informações para ter uma reunião que flua mais e que tenha tempo de realmente conhecer as necessidades daquele cliente, conhecer a dor daquele cliente e conhecer os desafios nos quais a gente possa contribuir para resolver. Tá? Então, esse é o perfil. Eu acho que hoje, com rede social, inteligência artificial, a pessoa tem que ser curiosa, no mínimo, né? E seguir as pessoas que são autoridade, que são referência naquele assunto. Então, a partir disso, você começa a levantar informações, né, referente a esse assunto, e você acaba ali com, né, um pouco espaço de tempo aprendendo daquilo. Então, dizem que você precisava de 10 mil horas para ser um expert em algum assunto, né? Isso hoje está reduzindo, porque você não é só mais leitura, você tem inteligência artificial que já te faz um resumo, já sintetiza, já te traz ali o que é mais importante. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam se atualizar constantemente, né? Hoje, quem está parado já andou para trás, né? Porque as coisas estão circulando muito rápido, tá? Então, essa é um perfil hoje da MD2 em termos de atualização. Legal. E conhecimento. Cara. E falando da pessoa, do Alexandre Martins, né? Quando a gente lida com, por exemplo, você tinha ali aquele ritmo acelerado no começo da sua carreira. Hoje você tem uma plataforma que consegue acelerar junto com você e fazer esse ritmo acelerado andar, né? Não gera, como é que eu posso te dizer, ansiedade, não gera
angústia, porque antes a gente tinha um tempo para parar, pensar, o silêncio, aquela calmaria, as coisas andavam mais devagar, né? Hoje em dia as coisas andam muito rápido, tudo muito frenético, muito rápido, tudo muito para ontem. E assim, você que já tem um ritmo acelerado, como é que se vê nessa situação onde você tem que estar mais acelerado ainda? Então, Felipe, na verdade, eu penso que o que eu vejo muitas pessoas falarem, eu estou sem tempo, eu não consigo, eu estou sem tempo. Eu entendo que são faltas de prioridade. A gente precisa priorizar o que a gente quer, e eu acho que isso é o mais importante que a gente adquire com a idade, com o tempo, né? Eu preciso priorizar. Quando você é adolescente, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Depois você já sabe o restaurante que é bom, você já sabe a loja que é boa, sabe a cafeteria que é boa, você já sabe o que dá certo e o que não dá certo, você acaba economizando tempo. Eu falo muito de fadiga decisória. Se chegar no supermercado e ficar olhando aquele monte de pasta de dente, você já sabe o que você gosta, o sabor que você gosta, você acaba indo direto nela. Então, assim, para isso você tem algumas ações que encurtam essa ansiedade. Sim. Um outro termo que é muito usado é o burnout, né, das pressões externas. Eu penso muito no burn-in. Eu acho que eu mesmo me faço uma pressão e eu tive que aprender a conviver com essa pressão, né? E assim, aí eu criei meus próprios ritmos, minhas rotinas energéticas, o que me dá energia, o que me dá calmaria, o que me traz, por exemplo, o mergulho, ele é também ali uma válvula de escape, né, dessa vida executiva de estresse, você dá aula, você ir com aluno, você mergulhar, aí pescaria, eu estava na Amazônia pescando 2 semanas atrás, aí cheguei, final de semana já teve aula, curso de mergulho, entendeu? Então, assim, eu acho que o principal é você achar o seu ikigai, que é uma frase aí, achar seu propósito, né? O que eu quero? Porque quando você faz o que você gosta, aquilo ali não é trabalho. Eu tenho que estudar para me certificar. Pô, quem gosta de estudar, a certificação é uma comprovação. É só um passo, né? É só um step a mais ali. Então, assim, o que você gosta de fazer? O que você quer fazer? O que te dá prazer? Qual que é o seu propósito? Aí você consegue alinhar e associar algumas rotinas, né? Rotina alimentar, né? Você vai comer uma feijoada antes de dormir? Você não vai dormir legal, né? Come ela no sábado, domingo, né? Então, hora do almoço. Na hora do almoço, você começa a aprender algumas coisas que você, através do erro, que você não faz mais, tá? Mas eu acho que o importante é o propósito. Eu sou do clube das 5, né? Eu levanto 5 horas da manhã, aí eu tenho ali 30 minutos, 40 minutos de ouvindo ali uma meditação guiada, ouvindo alguma coisa ali de pensamento positivo. Não leio o WhatsApp antes das 7h30, 8 horas da manhã, nem na hora de deitar, porque sempre você pode achar uma mensagem bomba que vai te tirar o sono ou vai estragar o seu dia no primeiro minuto do dia. Então, eu já adquiri algumas rotinas que eu acho que vem me trazendo uma vida mais prazerosa, né? Lógico, tem as intempéries, tem os problemas, tem as coisas urgentes que precisam resolver, mas a maioria a gente consegue olhar. E uma questão importante é, a partir do momento que você começa a se conhecer melhor, você começa a entender da dicotomia das coisas, né? Existem coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. Eu vou focar nas que eu controlo, porque as que eu não controlo não tem jeito, né? Não controla, vai deixar passar. Exatamente, eu vou viajar de carro para o Rio. Eu vou abastecer, olhar água, óleo e gasolina. Agora, se vai acontecer um acidente, se o pneu vai furar ou não, tem que estar com o meu step. Mas eu não posso pensar nisso, eu não controlo isso. Né? Então, eu foco muito nas coisas que eu controlo e, a partir disso, eu consegui ter uma paz interior melhor, eu consegui conviver melhor com essa minha ansiedade, segurar um pouquinho, mas ansiedade, eu não chamo nem de ansiedade, porque ansiedade é quem vive no futuro, né? Sempre olhando para o futuro. E depressão, quem está olhando para o passado. Eu acho que a gente precisa olhar para o presente e aceitar o tempo das coisas, né? Então, isso aí dá um pouco mais de calma nas ações, tá? E é lógico que se relacionar com pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma ética
que você, né? Porque senão você precisa ser uma pessoa na frente de um grupo que você não é. Aí vem outro grupo, você muda a pessoa, e isso aí vai te causando aí um distúrbio de personalidade, né? Que você mesmo não sabe o Exatamente. que é. Então, assim, Eu vou pegar essa dica aí, viu, Alexandre? Meus credores, quando eles me ligarem aqui cobrando, eu vou falar, cara, você está muito ansioso. Você está pensando no futuro. Vamos pensando agora, calma, relaxa. Isso aí. Lá na época da Menage, a gente tinha alguns credores, né, que a gente quebrou e cresceu várias vezes, e quando um ligava, eu falo, ó, seu nome ainda está indo para o sorteio, se você me ligar mais uma vez, eu tiro do sorteio. Boa. Mas brincadeiras à parte, mas realmente a gente hoje, né, a gente tem que saber o limiar, ele é muito tênue entre insistir e persistir. Eu preciso persistir com um cliente para fechar um pedido, mas eu não posso insistir com esse cliente a ponto de incomodá-lo, né? Então, assim, ter essa diferença entre persistir e insistir, ela é muito significativa também, em tudo, em todas as ações nossas do dia a dia. Eu sou, assim, você lida, né, com ambientes dinâmicos, tecnologia, times, e para montar o seu time de alta performance, para você direcionar o seu time para que ele tenha uma alta performance. Quais são as ações e quais são os direcionamentos principais que você faz? Felipe, quando você vai montar um time, né, um time profissional, a primeira, eu olho, você tem aí dois pilares para mim fundamental, comportamento e técnica. Né? Eu olho muito o comportamento das pessoas, porque o comportamento você não treina, você treina a técnica. Então, eu busco ali o comportamento. Mas se eu preciso de uma pessoa para SDR, por exemplo, ela tem que ter um perfil ali diferente de um vendedor. Tá? Mas aí, então, você tem perfil, comportamento e técnica. O perfil é aquilo que a pessoa tem que saber ou precisa desenvolver para executar as atividades, onde a gente vai casar as necessidades que a empresa tem com as competências do candidato, né? Então, isso aí está dentro do perfil. Depois você tem um comportamento. Como que essa pessoa ela reage no dia a dia? Porque, por exemplo, quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu falo, você conhece a empresa? Ah, não. Né? Nunca ouvi falar, pô, mas tem internet, você vai conviver comigo 8 horas por dia, mais que eu vivo com a minha esposa e meus filhos, como é que você vai saber se isso é bom ou não? Né? Então, assim, a gente precisa ter uma relação ali de comportamento muito condizente com o que você é. Né? Senão a pessoa não aguenta gestão. Se é um líder carismático, é uma coisa. Se é um líder que ali olha muito para número, que cobra muito, é outra coisa. Então, você tem que ter isso aí muito bem claro. E a parte técnica que você consegue treinar. Né? Hoje, treinamento é fundamental. Eu quero vender produto de governança de dados. Beleza, está aqui uma trilha que você tem que seguir, aprenda isso, que aí você vai aprender a técnica de vender soluções para governança de dados. É fácil? Não, nada é fácil, né? Mas as pessoas têm que se dedicar. Então, eu olho a qualificação da vaga, o perfil que eu preciso, o comportamento e a técnica. E essas pessoas que buscam, né, seguir um caminho de governança de dados hoje, como é que eles se instruem? Onde que eles procuram? Existe curso? Existe formação? Existe uma graduação? Como é que você direciona as pessoas para o ensino, para o lifelong learning? Igual eu te falei, governança de dados é um tema muito abrangente, né? Sim. Então você vê trilhas aí em todas as plataformas, você abre o LinkedIn, o Instagram, oferta de cursos vários, inclusive cursos gratuitos e de boa qualidade, né? A gente tem FGV, a gente tem o MIT, tem vários lugares onde você tem. O importante é a pessoa que quer saber de governança de dados, o que ela tem que saber necessariamente. Quando você olha governança de dados, tem vários, né? Vamos colocar vários profissionais nessa esteira do dado. Você tem ali um engenheiro de dados, você tem um cientista de dados, você tem a qualidade de dados. Então, o que eu quero seguir? Né? Então, você precisa entender primeiro qual que é a área da governança que você quer
atuar. E aí, a partir disso, você investe. Mas aí a gente está falando de banco de dados, né, os mais comuns do mercado, nós estamos falando de linguagem de programação, nós estamos falando de plataforma como IBM, Watson X, Cloud Pak for Data, estamos falando de Databricks, que hoje é uma plataforma que vem crescendo muito com a filosofia de open source, né? E a Databricks mesmo, ela traz uma série de trilhas, a IBM traz uma série de trilhas, tudo gratuita, que as pessoas podem fazer, né? Então, aí eu volto lá atrás, é a inquietude, a curiosidade, é a vontade de aprender. Eu quero aprender, o que eu quero aprender? Isso. Então, o que eu tenho que fazer para me tornar uma autoridade ou um expert? Aí você traça ali um plano de ação e hoje a internet proporciona se aprender tudo, tá? E, assim, quando eu também sou do mercado de dados, né, e eu sempre escuto no universo de governança o pessoal falando do Dama Book, né? O Dama é um framework de governança que vem desde 2011, 2012, se eu não me engano. Mas nós estamos já em 2024. Foi atualizado? Esse framework ainda é utilizado hoje em dia? Vale a pena estudar o Dama Book ou já tem outros frameworks mais atuais? Ele é muito utilizado, tá? Ele teve uma atualização recentemente e a MD2 ela se apoia nos domínios do Dama Book, né? Então, ali você tem os domínios funcionais e os seus subdomínios. Então, hoje é o framework que a gente utiliza nos nossos projetos, que a gente utiliza nos nossos assessments, nas nossas consultoria e também nos nossos projetos de governança de dados. Para a gente é um dos principais, mas hoje você tem aí alguns outros frameworks, aí depende muito, né, da pessoa que está ali, e a gente vê muito também uma pessoa olhando para 2, 3 frameworks e faz ali uma junção no que ela adequa melhor à empresa dela, né? O mais importante é que o framework ele te dá um direcionamento, ele já te dá um caminho do que dá certo, né? Mas você pode ali olhar um pouco, trazer um pouco de informação. O importante é que o framework ele não deixa você pegar uma estrada de chão, né? Ele te coloca ali na estrada, na via pavimentada o tempo todo para você seguir. Então, você tem ali uma receita de sucesso, tá? Mas a gente vê pessoas aí utilizando, às vezes, mais de um framework, fazendo uma junção e também dando certo, né? Porque, assim, eu volto a falar aqui da ferramenta, o framework é uma ferramenta, então ele pode estar na mão de qualquer um, na mão do artista. Então, sim, um artista pegou um framework, ele vai fazer aquilo ali dar certo. Boa. Quando a gente fala de hypes de tecnologia, né, existe, a Gartner faz pesquisas, né, com as ondas de hypes, a McKinsey e outras empresas aí de consultoria de pesquisas, né? Eles trazem sempre novas tecnologias, novas inovações, o que tem de novo no mercado. Tá surgindo aí na onda, né, de novas tecnologias, Homomorphic, deixa eu só lembrar como é que fala aqui, Homomorphic Encryption, que é criptografia homomórfica, né? Você tem acompanhado esse tipo de novas tendências, e eu nem vou falar mais de Generative IA porque você já falou bastante, mas eu estava vendo agora que saiu em agosto de 24, a crista da onda da Gartner de novas tecnologias. Eles estão apostando muito ali no começo, né, da onda ali, na marolinha ali ainda, robotização, humanoides mesmo, criar humanoides, robotização a partir do advento da IA. Felipe, eu te confesso que, assim, em termos de criptografia, eu acompanho tenho acompanhado um pouco mais distante, tá? A gente tem algumas soluções aí, principalmente da IBM, tá? Que ela já traz uma criptografia para dados, né? Para dados em trânsito, para dados em repouso, enfim. Então, a gente usa algumas soluções e a IBM ela vem na vanguarda também de tecnologia, ela está sempre trazendo o que tem de mais moderno, né? Quando a gente fala de humanoide, eu acho que é um passo importante. Existe uma discussão no mundo
muito em termos da inteligência artificial, até que ponto a inteligência artificial ela pode progredir e o que é perigoso e o que não é perigoso. E não se chega a conclusão nenhuma, né? Então, a gente tem vários filmes, né, que remontam aí desde os anos 80, 90, Exterminador do Futuro, acho que foi um dos primeiros, né, que fala ali da revolução de máquina, que volta no tempo e tal. Então, assim, eu acho que é difícil ainda prever, né, esse passo da inteligência artificial generativa. Porque a inteligência artificial já está desde 1950, agora é generativa, mas hoje ela é. Outro dia eu até ouvi uma pessoa falando isso, achei interessante. Ela é um papagaio, ela está repetindo ali o que ela foi treinada através de texto, mas agora a gente já vê o Google apresentando, né, um novo modelo para o Pentágono, com cálculos matemáticos extremamente precisos e que chamou a atenção do Pentágono em relação a esse modelo que eles criaram. E a gente começa a ver, hoje eu vi uma reportagem sobre o Instagram e o Facebook, o Meta, né, já com óculos utilizando inteligência artificial. Né? Então, assim, onde a gente vai parar? Não se sabe ainda, não se sabe a consequência disso, né? Eu sei que existe aquele temor, vai reduzir emprego, você vai perder o emprego para a inteligência artificial? Não, você vai perder o emprego para quem usa inteligência artificial. Então, comece a usar para você não perder. Agora, a inteligência artificial, talvez não. Então, eu acho que está um caminho ainda muito obscuro para ter previsões, na verdade, para ter projeções, porque previsão tem um monte de gente tendo, né? Então, eu estou fazendo uma previsão, mas não sabe se ela vai acontecer. Eu acho que, assim como veio a GDPR, né, estabelecendo limites para a utilização dos dados pessoais e dados sensíveis, vai vir também uma lei de regulamentação mundial que vai estabelecer aí os guarda-reios, né, os limites para o uso da inteligência artificial, porque senão realmente a gente vai ver um negócio crescendo e uma máquina, a partir do momento que ela aprende a se autoprogramar, e aí? Não precisa mais da gente. Aí a gente pode ficar mergulhando no mar e deixar as máquinas trabalhando, pô. Mas aí ela decide que a gente não pode mais mergulhar. Aí lascou. Aí publica, né? Entendi. Estamos já aqui no caminho final, tá, Ale? Obrigado pelo papo. Legal. Quiser... Passou muito rápido, né, cara? Vai voando aqui. O papo bom, papo gostoso, descontraído. Isso. Aprendi demais com você hoje. Deixe suas considerações e fale um pouco para mim aqui o que você está pretendendo aí para os próximos. Qual vai ser a próxima movimentação aí do Ale Martins? Então, eu ainda não estou nessa movimentação tão grande, não, porque a MD2 já é uma empresa que movimenta bastante, né? Então, a gente está ali. Hoje, a gente apresentou na semana passada um projeto extremamente importante de inteligência artificial com a grande rede hospitalar do Brasil, tá? E assim, então, você fica ali absorvido nesses desafios. Eu acho que eu sou movido a desafio, então, eu tenho conseguido bastante desafios no dia a dia, né? E um dos desafios importantes era que antes você olhava o sucesso, uma pessoa de sucesso, pelo patrimônio que ela tinha, né? Hoje, os meus filhos não olham o sucesso mais como isso. Sucesso para eles é ter uma vida, ter um momento de lazer, é viajar, é ter amigos, ter família. Então, assim, você começa a se redirecionar e mudar a régua que mede o sucesso dentro de você. Então, não adianta nada eu ter sucesso e não ter tempo para o meu filho. Então, eu tenho alguns pilares que é saúde, família e trabalho. Se eu não tiver saúde, eu não consigo dar atenção à minha família, eu não consigo trabalhar. É lógico que, em alguns momentos da vida, essa ordem se inverte, né? Às vezes eu estou trabalhando mais, dando menos atenção à família e à saúde, porque é aquele momento que eu preciso, mas isso tem que voltar rapidamente a essa ordem, né? Então, assim, o meu grande desafio é entender, né, essa inquietude, eu acho que tenho conseguido entender um pouco isso, e conseguir enxergar, né, os próximos
obstáculos, porque os desafios eles chegam. Quando você é curioso, os desafios chegam. Então, sim, na verdade, assim, eu vou falar que o meu grande desafio é filtro, é falar não. Porque o tanto de ideia que vem, você tem que aprender a falar não e ter um propósito, ter um desafio, ter um objetivo único. Tá? Boa. Eu acho que fica esse recado aí. Muito bom, Ale. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter participado do Primitivo Cast. E espero que na temporada 2025 a gente possa voltar a se falar, tá? E meus agradecimentos para você e sucesso na MD2 e com seus familiares. Claro, eu que agradeço, Felipe, o convite, né? Esse bate-papo, que eu nem vi que já tinha uma hora que a gente estava conversando, foi extremamente agradável, é bom compartilhar, né? Eu assisto o programa e vejo aí algumas pessoas também, pego alguns insights, isso aí é extremamente interessante. Obrigado pelo convite, espero que a gente possa voltar a conversar bem antes, né? É lógico que as áreas que a gente atua estão muito próximas e com certeza a gente vai se esbarrar, com certeza. Exatamente, tá? Mas obrigado, espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco aí de experiência, um pouco de informação, um pouco de história, né? Sim. A gente vai usar a sua imagem um tempo, tá? Para poder divulgar aí e compartilhar trechos, fazer alguns recortes aí para compartilhar, principalmente no LinkedIn, né? Como a gente fala bastante de negócios. E deixar aqui, ó, tem um QR Code no canto superior direito, para quem estiver somente ouvindo e quiser ajudar a gente aqui do Primitivo Cast para manter a plataforma, né? Que a gente tem um custeio aí mensal para poder manter a plataforma e continuar fazendo as lives. O Pix é silvestre@primitivocast.com.br e para quem estiver assistindo tem um QR Code aqui no canto superior direito. Muito obrigado, Ale, muito obrigado a todos que ouviram, muito obrigado a todos que vão ouvir ainda o episódio. E eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Vinícius Quevedo, que continua me apoiando, tá? Apesar dele não dar as caras aqui, ele é o meu backstage aqui, ele me apoia, ele dá todo o suporte aqui, faz os recortes e sempre tá me apoiando aqui no Primitivo Cast. Eu não tô sozinho não, tá? Tô junto com o Vini ainda. Beleza? Não, legal, obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Sucesso. Um abraço.